Deixa eu acender aqui, vamos lá. A paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, meus irmãos, estamos nós aqui para mais uma sexta-feira de estudo, para mais uma sexta-feira onde juntos estaremos meditando na preciosa palavra de Deus. E estamos aí, com a carreira, com a corrida, estudando as parábolas de Jesus. Hoje nós vamos estudar a parábola que está inserida no Evangelho de Jesus, narrado pelo evangelista Lucas, o capítulo 14, a partir do versículo de número 28. Na realidade, a gente vai ler alguns versículos a mais, para ter uma completude doutrinária aí, para entender o que de fato Jesus quer passar quando faz uso dessas duas parábolas que serão citadas hoje, mas na realidade uma completa a outra e acaba sendo um ensino único. Utilizando-se de duas parábolas, Jesus vai trazer um ensinamento único, tá bom? Então hoje a gente vai estudar duas parábolas em uma só, que é a parábola do construtor da torre e a parábola do rei guerreiro. As duas são pequeninas, tanto que dentro do versículo 28 ao 30, as duas são contadas aí e a gente vai aprender sobre o que Jesus queria falar dentro desse contexto, porque Jesus utilizou essa parábola. Então, como vocês sabem, nós estamos aí separando as sextas-feiras para o estudo da palavra de Deus, e decidimos aí no coração de estar estudando as parábolas de Jesus. Mesmo que esse culto de sexta-feira volte a ser culto presencial, a gente vai continuar estudando as parábolas juntos, tá bom? Só talvez não vai ser no mesmo horário, mas num dado momento do dia, aí na sexta-feira, eu vou estar gravando uma live. Pode ser que seja das 5 às 18 ou das 18 às 19. Quando o culto de sexta-feira voltar a ser presencial, porque para quem não sabe, esse culto de sexta-feira aqui na Decamp Malé é culto de oração. Está na direção do meu segundo dirigente, o pastor Barroso. E é culto de oração, a gente se reúne lá na igreja para orar, para interceder e para meditar numa palavra. Quando o pastor Kleber liberar mais um culto, esse culto vai voltar ativa. Então, eu não vou estar mais gravando às 19 horas, porque estarei lá no culto orando com os meus irmãos. Mas na sexta-feira, talvez aí vai ser das 17 às 18, eu vou estar ministrando ainda aqui na minha página e transferindo para o meu canal do YouTube. Então você vai ter duas possibilidades de continuar participando desse estudo das parábolas de Jesus. Vai ser ou na minha página do Facebook, às 17 horas, ou assistindo depois, porque eu gravo e salvo aqui, ou depois passando lá no meu canal do YouTube para dar aquele like abençoado, aquela compartilhada maneira, para a gente continuar fazendo a obra de Deus. Aproveitando aqui, você que está comigo aí e ainda não se inscreveu no meu canal, não fique de fora, Me ajude aí a também ter um espaço nessa plataforma digital chamada YouTube. Quanto mais gente inscrita lá, mais possibilidade de alcance, de serviço eu tenho no YouTube também. Então você que está comigo aqui e não se inscreveu no meu canal, faz isso agora, é rapidinho. O Salomão está aí, já vai me dar uma força logo. Salomão, bota aí o link do meu canal aí. Para quem quiser se inscrever, só apertar no link, já vai direto lá, se inscreve, volta rapidinho para cá para participar com a gente desse estudo precioso das parábolas de Jesus. Vamos orar. Abra sua Bíblia aí já em Lucas, capítulo 14. A gente vai orar e vamos entrar direto aí no estudo da parábola de hoje, que é a parábola do construtor da torre e do rei guerreiro. Pai, no nome santo de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade, por mais uma noite podermos estar estudando a Tua palavra. Estamos aí, Senhor, diante das parábolas que o Teu Filho ministrou sobre nós enquanto estava aqui na terra. Muito obrigado porque aprendemos demais com as parábolas já estudadas e por certo ainda vamos aprender com aquelas que ainda serão aplicadas aqui nesse dia de estudo. Abençoa os Teus filhos e nos dê uma noite abençoada de estudo em nome de Jesus. Amém. Abriu aí a sua Bíblia? Lucas, capítulo de número 14,
eu quero ler com você a partir do versículo de número 25. Lucas 14, a partir do versículo de número 25. E aproveitando também para te pedir uma ajuda, compartilha aí, você que faz parte de grupo Joga Parrolo, de venda, de troca, sai compartilhando aí nos grupos aí, porque quanto mais você compartilha, mais pessoas vão ter acesso a esse material de hoje. Então, coisa boa é para se compartilhar, né, gente? Tem tanta gente compartilhando fake news, mentira, propaganda sexual, tanta coisa ruim, e você tem a oportunidade aí de preencher o Facebook de coisas boas. Então você pode me ajudar muito também compartilhando agora. Ó, já nós temos aí 9 pessoas. Se cada uma dessas 9 compartilhar, já são aí mais 9 pessoas em multiplicações alcançadas aí. Então você pode aproveitar aí agora e também compartilhar essa live aí para que mais pessoas tenham acesso a esse lindo trabalho que é o estudo da Palavra de Deus. E se tem um grupo aí, Joga Parrolo, grupo da família, sai compartilhando aí que vai ser bênção para a vida de muita gente. Abriu a sua Bíblia? Lucas capítulo de número 14, a partir do versículo de número 25, diz assim a palavra do Senhor. Certa vez uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Ele virou-se para eles e disse: quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor, a não ser que me ame mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiramente senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro que vocês têm dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí, todos que virem o que aconteceu vão caçoar e zombar dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde terminar. E se um rei que tem 10.000 soldados vai para o campo de batalha com outro que vem contra ele, que tem 20.000, ele se senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não estiver, ele acabará precisando mandar mensageiros ao outro rei, e enquanto ainda ele estiver longe, para combinar as discussões de paz. E Jesus terminou dizendo: assim, nenhum de vocês pode me acompanhar e ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. Então vamos lá. Já está bem claro aqui o assunto. Essas duas parábolas, que na realidade são duas, mas tem um só ensinamento, que é a parábola do construtor da torre e a parábola do rei guerreiro. Jesus está falando com quem aqui? É sempre assim que nós vamos estudar as parábolas aqui. A gente vai ver com quem Jesus está falando, por que Jesus está ministrando essa parábola, a explicação da parábola e, por fim, a aplicação da parábola nos dias de hoje. Então vamos lá por etapa. Primeiro, com quem Jesus está falando? Jesus está falando com uma multidão. Está dizendo aqui o versículo de número 25. Você deve ter observado que a leitura da minha Bíblia é bem diferente da de vocês. Porque a minha Bíblia é uma NTLH. Tá aí. Se você está com papel e caneta, anota aí essa Bíblia. NTLH. É Nova Tradução Linguagem do Dia de Hoje. É uma Bíblia de linguagem moderna, é muito boa para quem está começando a estudar a Bíblia, né? Porque a gente sabe que as linguagens mais antigas, como Almeida Revista Corrigida, King James, Fiel, essas Bíblias são uma linguagem um tanto quanto mais arcaica, mais antigas. Aí torna até a leitura e a interpretação um pouco mais difícil para quem está começando a carreira de estudo bíblico. Então você que está aí do outro lado dessa telinha, quer uma Bíblia de acesso ao conteúdo com mais facilidade, uma Bíblia mais tranquila, mais clara de se ler, eu vou indicar duas aqui para vocês. A primeira
NTLH, que é Nova Tradução Linguagem Dia de Hoje. Ela é muito boa para quem está começando a ler a Bíblia. A segunda, NVI, Nova Versão Internacional. Também é uma boa Bíblia para a gente poder estudar. Então você que está me ouvindo aí, que quer duas Bíblias de uma compreensão muito mais fácil, muito mais tranquila, né? Essas duas Bíblias são muito boas. Eu hoje estou estudando na minha NTLH. É uma linguagem bem mais clara, bem mais compreensível, bem mais fácil de entender do que a Almeida Revista Corrigido, do que a King James e do que a Fiel, que são linguagens bem mais antigas, tá bom? Então você pode aí adquirir essa Bíblia, você que já tem, faça uso. Se não quer adquirir de forma que dessa forma de livro, você pode baixar aí o app com a NTLH, com a NVI, só para você estudar, né? Você pode manter aí em suas mãos a Almeida Revista Corrigida para o uso do culto, que geralmente nas igrejas a mais usada é a Almeida Revista Corrigida. Você pode ter essa em papel e você pode baixar o app da NVI e da NTLH aí para a hora dos estudos. São duas Bíblias muito boas para ter em casa, para quem gosta de estudar a Bíblia. Então eu li aqui na minha NTLH e ela disse assim: certa vez uma grande multidão estava acompanhando Jesus, ele virou-se para ela e disse, ou seja, a gente já sabe com quem Jesus está falando. Com quem? Com uma multidão. Era comum Jesus ser acautelado, cercado, acompanhado por uma multidão de pessoas. E como sempre ele fazia, antes de operar milagres, antes de operar maravilhas, antes de abençoar materialmente o povo, ele se assentava geralmente num monte, num barco, numa praça, num beco, numa viela que cabesse todo mundo. Ele se assentava e ele ministrava sobre eles uma palavra. Então não é uma coisa diferenciada que está acontecendo aqui agora. Era algo corriqueiro. Jesus sempre fazia isso. Quando a multidão se aproximava dele, ele sempre parava para ministrar sobre eles. E na maioria das vezes, ele vai se utilizar de parábolas. Para quê? Para melhorar a compreensão dos seus ouvintes, para ampliar o conhecimento deles, se utilizando de coisas corriqueiras da vida. Então a gente já sabe com quem Jesus está falando. Jesus está mais uma vez se dirigindo à multidão que está parando para ouvi-lo aqui mais uma vez. E ele vai agora começar a falar sobre o preço do discipulado, sobre as condições para quem quer segui-lo. Então a gente já sabe com quem Jesus está falando e agora a gente vai ver o que Jesus está falando. Qual o contexto, qual o conteúdo desse capítulo de número 14, do versículo 25 ao versículo 33. O que Jesus quer falar com esse povo, essa multidão que está seguindo ele? Qual é a centralidade da fala de Jesus? Qual é o ensino que ele quer passar? Sobre o que ele está conversando? A gente já sabe que é com a multidão que ele fala, e agora o que ele está falando com eles? Jesus, nessa perícope, ou nessa epígrafe aqui, nessa separação de texto, Jesus está falando com eles sobre o preço do discipulado, as condições para aqueles que querem segui-lo. Embora seguir Jesus é um presente dado por Deus, seguir Jesus é uma porta aberta pela graça, é de graça, é favor imerecido, há um preço a ser pago. Embora seguir Jesus seja um presente facultado pela sua misericórdia e graça, que é favor imerecido, há um preço a ser pago pelo aquele que vai seguir a Jesus. Então é isso que ele agora vai começar a ensinar. A multidão se agrupou para ouvi-lo. A multidão se ajuntou para aprender com ele. A multidão está reunida para, mais uma vez, aprender com Jesus. E ele agora vai falar algo muito interessante para essa multidão. E o que é, pastor? Ele vai ensinar a essa multidão que para seguir eles há um preço a ser pago. Para acompanhá-lo, há um preço a ser vivido. Para segui-lo, há um preço a ser pago por eles.
Não é de graça, eles vão ter que abrir mão de algumas coisas, eles vão ter que abrir mão de pessoas, alguns vão ter que abandonar a sua família, alguns vão ter que deixar o comércio que fazem parte, alguns vão ter que deixar a própria vida para segui-lo. Então Jesus está agora jogando limpo com eles. Jesus está falando, olha, eu sou o Messias, eu sou o rei que foi enviado para vocês, eu sou de fato a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu sou o profeta enviado por Deus, que foi descrito por Isaías, por Ezequiel, por Abacuque, até mesmo pelo profeta Moisés. Moisés falou que eu viria. Eu sou este que todos os profetas anunciaram a minha vinda. Mas para me seguir, vocês vão ter que pagar um preço. Há um caminho a ser traçado. Algumas coisas ficarão atrás nessa entrega, nesse caminho. Jesus está dizendo, vocês não vão pagar pela salvação. A salvação é de graça. A entrada nos céus é um presente que eu vou dar no Calvário. Mas para me seguir, vocês vão ter que deixar algumas coisas no caminho. Vocês vão ter que perder algumas coisas no caminho. Vocês vão ter que abrir mão de algumas coisas no caminho comigo. É sobre isso que Jesus agora está falando com eles. Então a gente já avançou 2 etapas aqui. A primeira etapa, a gente aprendeu com quem Jesus estava falando, com essa multidão. Segundo, o que Jesus está falando, sobre o que ele está falando, qual é a conversa do texto, do contexto. Ele está falando sobre o preço do discipulado. Ele está falando sobre segui-lo. E o que as pessoas que estão determinadas a segui-lo vão ter que abrir mão, tá bom? Deixa eu dar só uma paradinha, porque eu quero saudar um amigo aqui que falou comigo com tanto carinho e eu não vou deixar passar. Miguel Silva. E aí, meu amigo, como é que tá você? Ele colocou aqui, a paz, meu pastor, saudade de você, rapaz. Que Deus te abençoe, tá? É muito bom ter você comigo aqui nessa live. E não só o Miguel, deixa eu aproveitar aqui e dar uma saudação de paz aqui a todos vocês que estão comigo. O Salomão, a Joana Dark, o André de Souza, também sempre presente aí, Deus te abençoe. Ana Paula Bittencourt, o Diácono Mauro Roberto, o Luiz Pereira, Diácono Ronan Sorente lá da sede, a nossa irmã Maria Marques, Sandra Reis, Jurema Alves, meu amigo Miguel Silva, Alexei Subino, Raquel Visoto e a Júlia Cunha, que hoje está fazendo aniversário. Gente, parabéns para a Júlia aí, né? Deus te abençoe. Você que pode, externa aí, coloca aí um emoji de alegria, um emoji de parabéns, que a nossa irmã Júlia, que está assistindo a live aí conosco, hoje está completando mais um ano de vida. Deus te abençoe, tá, Júlia? É uma honra poder ser o seu pastor, ser o seu amigo e poder te ajudar na caminhada aí. Que Deus te presenteie com ricas bênçãos espirituais e também materiais. Então vamos voltar aqui ao assunto? Nós estávamos falando e avançamos 2 etapas desse estudo. A primeira é que Jesus está falando com a multidão e os seus discípulos já existentes. Segundo, aprendemos que ele está falando sobre o preço do discipulado, sobre o que as pessoas vão ter que abrir mão para continuar seguindo-o. O que as pessoas vão ter que deixar para trás ao entrar nessa vida com ele. E isso é fato, gente. A vida com Jesus é de graça, né? Ele morreu para que eu e você tivesse essa vida com ele. Mas ela vai nos custar algumas coisas. E algumas dessas coisas talvez serão família. Tem gente, graças a Deus não foi o meu caso, e talvez não seja o caso de nenhum de vocês, mas nos países dos Emirados Árabes, os países onde a cultura islâmica e a religião predomina, as pessoas quando se convertem ao cristianismo, lá nos países de dominação islâmica, eles têm que abandonar a sua família. Filhos são expulsos de casa porque decidiram seguir a Cristo, né? E até mesmo no contexto ocidental, onde há aí uma liberação laica, onde os estados são laicos, por exemplo, aqui no Brasil nós somos conhecidos como Estado laico. O que é um Estado laico? É um país onde cada um segue a religião que quiser. Aqui no Brasil não tem uma religião
definida. O Brasil não tem uma religião única, é um misto religioso, é um sincretismo religioso. Cada um segue a religião que quer, tanto que no Brasil nós temos pessoas que seguem o catolicismo, o cristianismo de ordem protestante, espíritas de ordem de Allan Kardec, de ordem de Macumba, né, de religiões afros. Tem gente muçulmana aqui no Brasil, tem gente que é judia, tem gente que é hinduísta, tem gente que segue a tantas coisas. Então aqui no Brasil cada um segue a religião que desejar. Mas mesmo assim, eu já conheci pessoas que toda a sua família faziam parte de um terreiro de candomblé. E essa pessoa optou a seguir Jesus. Não foi de modo claro, de modo espantoso. O pai desse rapaz, que era um pai de santo, e a mãe, que também era uma mãe de santo, não expulsou ele de casa. Mas ele sentiu o desprezo, a depreciação por conta da sua fé. E de modo velado, ele foi rejeitado. Ele foi afastado do seu seio familiar. Ele teve que sair de casa, alugar um cantinho para ele e seguir a fé dele. Então, gente, o que Jesus está falando aqui, no versículo de número 26, ó, quem quiser me acompanhar e quem quiser ser o meu seguidor, quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor, a não ser que me ame, a mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Olha que versículo profundo. Jesus está dizendo, quem quer me seguir tem que me amar mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seu homem, seu marido, seus filhos, suas filhas, seus irmãos e até a si mesmo. Olha que profundidade. Jesus está dizendo, querem me seguir? Querem caminhar comigo? Querem viver comigo? Então saiba de uma coisa, vocês precisam me amar acima de tudo e de todos. Vocês precisam me amar acima de tudo e de todos. Ou seja, não existe pessoa na terra mais importante do que eu a partir dessa entrega. Não existe pessoa na terra mais importante do que eu a partir dessa devoção, dessa entrega ao meu discipulado. Se quer ser meu discípulo, a primeira regra é, me ame acima de tudo. Para me seguir, tem que me amar acima de tudo e de todos. Esse é um preço a ser pago pelo discipulado. Esse é um preço a ser vivido pelo discipulado. E agora, pastor? Vamos entrar na parábola? Sim, você já entendeu o que Jesus está falando. E agora vamos para o terceiro ponto, que é a parábola e a sua explicação. E o quarto ponto, a aplicação dela em nossas vidas. E terminamos o estudo de hoje. Passamos pela primeira parte, que é saber com quem Jesus falava. Segunda parte, o que ele falava. E aprendemos aqui que ele falava sobre o preço do discipulado. Que as pessoas vão ter que abrir mão de alguma coisa para segui-lo. Que as pessoas vão ter que abrir mão da sua própria vida para segui-lo. Exemplo disso é que os discípulos, como Tiago e João, Pedro e André, tiveram que deixar a sua vida de pescador. Você lembra que Tiago e João tiveram que abrir mão do seu próprio pai e do barco? Eles abandonaram o seu pai à beira do mar, largaram tudo só para seguir a Jesus. Então a gente aprendeu com esse texto que esses homens tiveram que deixar uma vida comum, uma vida secular para trás. Jesus chega a dizer para Pedro que agora eu vou fazer de você pescador de homens. O que Jesus está falando para Pedro? Você não vai mais pescar no mar. A sua atividade corriqueira vai ser deixada para trás, porque você vai ter que me seguir. E o tempo que você vai gastar me seguindo vai suplantar o tempo da pescaria. Pastor, isso é para todo mundo? Gente, você que me ouve, preste atenção para não sair por aí fazendo loucura. Isso não é para todo mundo, tá?
Eu não estou falando para você largar o seu emprego, para você largar a sua esposa, o seu marido, a sua família e, ir embora de casa porque tem que seguir Jesus. Não é isso, tá? Eu, por exemplo, eu tive que deixar o meu trabalho no mundo secular. Eu tive que deixar. Por quê? Porque para ser pastor, para ser um pregador da palavra, para ser um estudante da palavra e um professor da palavra, como eu estou fazendo aqui agora, eu tive que abrir mão da minha vida secular. Eu tive que deixar o balcão de um comércio onde eu era vendedor de uma loja para me tornar apenas pastor. Alguns pastores não precisaram fazer isso, porque o seu ministério não cobrou isso. Agora, eu, pastor Adriano, a minha atividade pastoral, da forma que eu pastoreio, na intensidade que eu pastoreio, eu precisei abandonar a minha vida secular. Isso não é para todos, são para alguns, tá? Então você não vai precisar abandonar a sua família não, gente. Isso aí, o contexto de Jesus está falando aqui, é que se a sua família virar pedra de tropeço para a sua fé. Por exemplo, se a tua mulher chegar para você e falar, marido, ou eu ou Jesus, você vai tentar conciliar. Você vai olhar para ela e falar, minha filha, mas eu te amo e também amo ao Senhor. Eu não quero deixar você e nem o meu Cristo. Por favor, não faz isso. Agora, se ela decidir falar, não, escolhe, ou eu ou Jesus. Aí eu vou te dizer com muita clareza, embora seja duro o que eu vou te falar agora. A primeira coisa é tentar de todas as formas. É orar, é pedir a Deus para que quebre essa barreira. Mas, meu irmão, se chegar ao nível, eu espero que não chegue para ninguém que me ouve aqui. Mas se você chegar ao nível de alguém falar, ou eu ou Jesus nessa casa, opte por Jesus. Se alguém que está me ouvindo chegar ao nível de um marido falar, mulher, ou eu ou Jesus, opte por Jesus. Pastor, então o senhor está dizendo que eu devo acabar com o meu casamento só se ele virar uma pedra de tropeço para a sua fé. Agora, se não, segue em frente. Se o seu marido, mesmo não sendo evangélico, não impede você de seguir a Cristo, e eu estou falando de um marido que é cachaceiro, que dá problema, não é isso não. Eu estou falando de alguém que vai te colocar na parede e falar, ou eu ou Jesus. Um emprego que vai falar, ou eu ou a sua fé. Por exemplo, eu conheci um amigo que ele foi trabalhar numa empresa e a empresa falou, tu é evangélico? Ele falou, sou. Então você escolhe, ou continuar sendo evangélico ou trabalhar aqui, que aqui eu não aceito evangélico. Um rapaz falou, então me devolve meu currículo que eu vou procurar outro lugar para trabalhar. Então são nessas questões, tá? Não é para falar, não, o pastor, que tem muita gente que já está querendo meter o pé e aproveita uma fala como essa minha e depois joga a culpa para cima de mim. Não é isso não, hein? Ah, o pastor falou que tem que largar a família por causa de Jesus. Não é isso não. Se chegar ao nível da família falar, ou a gente ou Jesus, opte por Jesus, porque ele sempre será a melhor opção. E continue orando pela sua casa, pelos seus filhos, pela sua família, para que Deus restitua eles com o coração aberto para aceitar a sua fé. Embora eu ache que aqui no nosso país a gente não tem problemas assim. São mais lá para o lado dos muçulmanos, onde eles não aceitam de jeito nenhum os seus filhos, marido ou mulher, se converter a outra religião. Mas fora isso, continue firme na sua fé e na decisão por Cristo. Então a gente vai agora entrar na parábola e na explicação dela. Vamos lá, parábola. Versículo 28 ele diz, e se um de vocês que quer construir uma torre, primeiro se senta, calcula quanto vai custar e quanto dinheiro vai gastar para ver se dá. Se não fizer isso, pode até conseguir colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. E daí aí todos que virem você começar, vão caçoar dele dizendo, este homem começou a construir e não pôde terminar. Primeiro, vamos entender a parábola do construtor da torre. Jesus começa falando sobre o preço do discipulado. Ele começa falando o seguinte, olha, para me seguir, para estar comigo,
para caminhar comigo, para viver comigo, vocês vão ter que aprender uma coisa. O quê? Vão ter que deixar algumas coisas para trás. E por que Jesus fala sobre família? E só família aqui? Porque na questão da época, agora a gente vai estudar o contexto da época. No contexto da época, a família era o maior empecilho para alguém se entregar à fé cristã. Por quê? Porque no contexto da época, gente, se tornar um cristão era uma ofensa muito grande. Lembrando a vocês que Jesus foi morto por causa do cristianismo. Os discípulos de Jesus foram mortos por causa do cristianismo. Muitos irmãos judeus foram mortos por causa do cristianismo. O próprio apóstolo Paulo, que matou pessoas como Estevão por causa do cristianismo, morreu por causa do cristianismo. Então, na época que Jesus está falando isso aqui, o maior impedimento para ser cristão era a família. Por isso que Jesus está usando apenas o termo familiar. É porque na época a maior pedra para impedir alguém de seguir Jesus era a sua própria família. Agora, já no dia de hoje, a gente tem várias pedras de tropeço. A gente tem a família, a gente tem amigos de trabalho, a gente tem desejos carnais, a gente tem o contexto do lugar onde a gente mora, muitas coisas que nos impedem de seguir a Jesus, muitas coisas que nos impedem de entregar a vida para Jesus. Então, nesse contexto aqui, a família era uma pedra muito grande. Por isso que Jesus só fala sobre família aqui. Não quer dizer que só a família é um problema para quem quer seguir a Jesus. Existem muitos outros problemas. Só que no contexto da época, a família era o maior problema. Então Jesus vai narrar apenas a família. Porque vencendo a família, que era um grande opositor à fé, eles iam vencer as outras questões só de letra. Tá bom? Então Jesus está falando sobre segui-lo. Sobre o preço para segui-lo. E agora, por que Jesus vai se utilizar dessa parábola? Qual o objetivo de Jesus usar essa parábola do construtor de uma torre, dizendo: certo homem começou uma obra, mas antes de começar, ele se assentou para calcular. Porque pode ser que ele comece e construa apenas os alicerces, o dinheiro acaba e ele não tem como continuar a obra. Aí quem vai ver ele construir e ver ele parar no meio do caminho, vai zombar dele dizendo: esse homem começou e não teve como parar. Aí agora Jesus entra na outra parábola, que está no versículo de número 31, que é a parábola do rei guerreiro, dizendo: e um rei que sai para a guerra contra outro rei, com 10.000 soldados. Primeiro ele vai ver com quantos soldados o outro está. Aí está com 20.000. Então ele se assenta para ver se com os 10.000 que ele tem, ele consegue vencer o outro que tem 20. Se ele vê que não consegue, antes que o outro rei chegue perto e a guerra comece, ele vai mandar um mensageiro até ele para pedir condições de paz. O que Jesus está querendo dizer com essas duas parábolas, que na realidade tem um ensino só? É o seguinte, eu vou falar bem claro o que Jesus quer dizer com essa parábola aqui. Ele quer dizer o seguinte: antes de começar alguma coisa, antes de se envolver com alguma coisa, antes de se entregar a alguma coisa, veja se você tem condições de bancar as responsabilidades e os compromissos que isso que você quer se envolver vai cobrar de você. É isso que Jesus está ensinando aqui com essas duas parábolas. Ele está dizendo: quer me seguir? Quer fazer parte do meu grupo de discípulos? Quer ser crente? Quer entregar a vida para Jesus? Tudo bem, mas antes de entrar na fé, calcule se você terá condições de se manter na fé. Sabe o que Jesus está dizendo? Quer entrar na vida comigo? Antes de se envolver comigo, preste bem atenção. Em quê? Se você vai ter condições de manter-se comigo. Porque tem muita gente que vem para Jesus
só que não vem de um modo racional. Pastor, mas para crer em Jesus não é por fé? É por fé, mas a fé traz razão àquilo que a gente tem no dia a dia. A fé traz consciência cristã, lapidada e mudada. A fé não torna a gente pessoas irracionais. Pelo contrário, a fé vem do transcendental e traz luz àquilo que é natural. A gente crê naquilo que não vê, mas a crença naquilo que não vê traz razão sobre aquilo que a gente vê. Ou seja, a fé, mesmo que seja crer no invisível, ela vai iluminar a nossa mente para crer no visível e entender o visível. Ou seja, a fé não me torna alguém louco, irracional, emburrecido. Não, a fé, ela me leva a crer naquilo que não vejo, mas ela traz luz sobre aquilo que eu vejo e força para crer naquilo que não vejo. Eu vou dizer de novo, a fé, ela traz luz sobre aquilo que eu já vejo e força para continuar acreditando naquilo que eu não vejo. Então a fé não tira a razão de ninguém. A fé não me torna um maluco gospel, um maluco evangélico. Não, a fé me faz crer naquilo que eu não posso ver ou naquilo que é impossível para mim. Mas a fé também me dá inteligência emocional e psicológica. Para quê? Para eu medir os meus passos antes de dá-los. É isso que a fé faz. Ela me leva ao impossível, ela me leva ao transcendental, ela me leva ao sobrenatural, mas ela também me ilumina para que eu possa compreender os passos a serem dados. Então agora eu vou à aplicação. Você já entendeu a parábola? O que a parábola quer dizer? Quer dizer o seguinte: ninguém entra em algo antes de calcular se tem condições de manter aquilo no qual vai entrar. Eu vou dizer de novo. A explicação da parábola é isso mesmo, é rápido, é ligeiro, é simples. Quem já me conhece sabe que eu não sou de ficar botando cereja no pão, ficar colocando docinho em cima do pão. Quem conhece o pastor Adriano sabe que eu sou um camarada muito fidedigno ao que o texto bíblico coloca. Eu não estou aqui querendo te impressionar, querendo fazer você depois sair dizendo: caramba, o cara fala coisas que a gente nunca ouviu. Não. Eu estou preocupado em te ensinar a verdade e só a verdade. A minha preocupação é que tem gente que pega uma parábola como essa e inventa um montão de alegoria, um montão de coisas sobrenaturais para impressionar as pessoas. A minha preocupação não é te impressionar, é te educar, é te ensinar a Bíblia. Então é simples mesmo. O estudo de hoje vai ser ligeiro e simples. Por quê? Porque o pastor Adriano está preocupado em te passar o que a Bíblia diz e nada mais do que a Bíblia diz. Eu poderia inventar aqui, pegar o pão, que é um pãozinho simples, e colocar frutas cristalizadas por cima dele. Eu poderia colocar goiabada, colocar adereços, mas não. É simples e curto, mas é o que vai alimentar a sua alma. Então a gente aprendeu aqui, vamos aos 3 pontos já alcançados. Primeiro ponto, com quem Jesus falava? Com a multidão e os discípulos. Segundo ponto, sobre o que ele falava? Sobre a dedicação a servi-lo e o preço a ser pago por quem quer segui-lo. Terceiro ponto, qual é a explicação da parábola? A explicação da parábola é a seguinte: Jesus está falando, ninguém começa uma coisa sem ter condições para terminá-la. Ninguém se envolve em algo sem ter condições para se manter de pé no algo que começou. Ninguém investe naquilo que não tem condições de continuar investindo. Agora, qual é a aplicação da parábola? Jesus está dizendo o seguinte: querem me seguir? Querem andar comigo? Querem ser meus discípulos? Então pensem bem. Por quê? Porque tem muita gente que vem lá de fora e quer adaptar a vida lá de fora com Jesus. Não dá. Não dá, gente. A vida com Jesus é uma repaginada na vida. A vida com Jesus é um upgrade na vida. A vida com Jesus não é uma mudança de 360. Eu já vi muita gente falar isso. Quando você entregar a vida para Jesus, você tem que mudar numa visão de 360. Não, 360, você volta para o mesmo lugar.
porque é isso aqui, ó. 360 é um giro completo. A vida com Jesus é uma mudança de 180 graus. Eu vou dizer de novo. A vida com Jesus é uma mudança de 180 graus. Você sai de um lado para outro lado. É uma mudança drástica, sim. O que bebia não pode beber mais. O que roubava não pode roubar mais. O que mentia não pode mentir mais. O que adulterava não pode adulterar mais. O que matava não pode matar mais. O que idolatrava não pode idolatrar mais. E tantas outras coisas. Por que eu estou falando isso? Porque é isso que Jesus está falando nessa parábola. Quer me seguir? Antes de me seguir, calcule se vai ter condições. Por quê? Porque tem gente que entra na vida com Jesus sem pensar nas consequências que essa entrada na vida com ele os trará. É por isso que tem tanta gente na igreja superficial, tanta gente na igreja anêmica na fé, tanta gente na igreja cheia de mimimi, cheia de denguinho. Por quê? Porque entra na vida com Jesus e não aprendeu que não é adaptar Jesus na sua vida, é mudar a sua vida para uma vida com Ele. Então tem gente que entra na vida com Jesus e acha que é só colocar Jesus na sua vida. Não, é tirar tudo da sua vida e colocar Jesus totalmente dentro dela. Ou seja, seguir Jesus não é só andar com Ele no caminho, é se desfazer do seu caminho para andar no caminho dele. Seguir Jesus é deixar tudo que você acreditou até então de lado para começar a acreditar em tudo que ele vai te ensinar agora. É por isso que no tempo presente a igreja está cheia de crentes inconstantes, crentes que não pode inventar que ele vai embora, crente que o pastor não pode apertar que ele vai embora, crente que o pastor não pode falar uma coisinha que ele desiste da fé, porque crentes superficiais, crente que não aprendeu que para seguir a Jesus tem que morrer primeiro para nascer nele, por ele, para ele. Então seguir a Jesus tem um preço sim. E qual? É deixar tudo. Prova, pastor. Quer que eu te provo? Leia o versículo 33. Assim nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. Tá aqui, ó. É o final da parábola. Capítulo 14, versículo de número 33. Tá escrito aqui, tá escrito. Ó. Tá escrito, ó. Assim, nenhum de vocês pode ser meu discípulo. Leu aí? Tá escrito, ó. Assim nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. Sabe o que Jesus está falando aqui? Não é para deixar, não é para ir para o lado trágico da coisa, não, literal. Jesus está falando, deixar tudo aquilo que impede de me seguir. Aí se o marido se tornar esse empecilho e não tiver como mudar a situação, aí já sabe. Se o emprego te impede de seguir a Jesus e não tem como você vencer isso, arrume outro. Se a casa que mora te impede de seguir a Jesus, aluga outro, vai morar em outro lugar. É isso que Jesus está dizendo. Não é ser drástico, não. Ele está dizendo, tudo aquilo que vai impedir você de ser meu discípulo, abandone. Aí eu repito, é por isso que essa geração de hoje está repleta de crentes que não têm profundidade. Porque é crentes que gostam de Jesus só na superfície. É crentes que gostam de Jesus só aqui, ó, no Marachuá. Na água de coco na rede. Quando o vento vem, não suportam as tempestades. Lucas capítulo de número 7. Lá no finalzinho, quando ele está terminando o Sermão do Monte, o que Jesus fala lá? O Sermão do Monte começa em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 6 e em Mateus capítulo 7, no final, Jesus fala sobre o homem que edificou a sua casa na areia e na rocha. O da areia ouviu pra caramba, aprendeu igual os outros, só que não aplicou. E o que aplicou na sua casa na rocha? Ouviu e praticou.
Então Jesus está dizendo o seguinte: quer me seguir? Seja bem-vindo. É o que eu mais quero, é que você me siga. Quer viver comigo? Oh, glória! É o que eu quero. Venha viver comigo. Mas calcule bem, porque isso pode te custar muita coisa, da qual você não está disposto a abandonar. É por isso que tem gente que ainda segue a Jesus com seus vícios. É por isso que tem gente que segue a Jesus ainda com a sua idolatria. No domingo ele diz aleluia e na segunda-feira acende uma vela. É por isso que tem gente que no domingo fala glória a Deus e no sábado está enchendo a cara. É por isso que tem gente que no domingo fala louvado seja o teu nome e na segunda-feira no trabalho está falando palavrão. É porque não entendeu ainda que entregar a vida para Jesus é uma mudança de vida drástica. É isso que ele está falando aqui. Quer me seguir? Quer ser meu discípulo? Porque seguir é além de ser discípulo. Ele está falando, quer ser meu discípulo? Então aprenda uma coisa. Tem que entregar tudo. Tem que mudar completamente. Pastor, mas eu não consigo. O que eu faço? Eu largo Jesus? Não, larga essas coisas. Pastor, mas é muito difícil para mim. Quem disse que seria fácil? Quem disse que seria tranquilo? Abandonar os desejos da carne, as vontades da vida. Ele mesmo falou que isso ia ser difícil, mas é vital para você. É necessário. É importantíssimo que isso seja feito. A partir de hoje, você que me ouve e está nessa briga aí com coisas que te prendem aqui nessa terra, com coisas que te prendem aqui nesse mundo e te impede de ler a Bíblia, de se entregar em oração, de participar de uma vida com Deus mais profunda, você vai pontuar isso. Eu estou te convidando agora a uma atitude de fé. Você vai pontuar as coisas que te impedem de ter uma vida mais íntima de Jesus. E você vai lutar sobre isso agora. Você vai ser sincero e sincera para Deus, dizendo, Senhor, eu quero te seguir com mais intensidade, mas isso aqui não deixa. Senhor, eu quero te seguir com mais vitalidade, mas isso aqui não deixa. E você vai investir tempo em oração quanto a essas coisas. Porque só brigando com elas é que você vai vencê-las. Sabe por que? Eu vou falar, Jesus. Sabe por que tem muitas coisas que você ainda pratica? É porque você não declarou guerra a elas ainda. Pô, eu já sou crente há 5 anos e ainda faço isso. Quando que você declarou guerra a isso? Você adaptou na sua vida, pô. E está seguindo em frente. Você aceitou esse fardo pecaminoso e está indo embora. Então hoje é uma noite que o Senhor está dizendo, quer me seguir? Quer ser meu discípulo? Então vai ter que bancar o preço. Qual é o preço? Largue tudo que impede você de viver comigo. Largue tudo que impede você de andar comigo. Pastor, mas é difícil porque você ainda não fez guerra contra isso. Porque o dia que você fizer guerra contra isso, você vai vencer em nome de Jesus. Sabe por que você ainda está preso nesse sentimento? É porque você não declarou guerra a ele ainda. Sabe por que você está preso nesse vício? É porque você não declarou guerra a esse vício ainda. Sabe por que você está preso a esse relacionamento extraconjugal que está prendendo a sua vida diante de Deus? É porque você não declarou guerra a esse relacionamento ainda. Então hoje Jesus está te abrindo uma porta dizendo, quer me seguir? Declare guerra a tudo isso que impede você de me seguir. Aleluia. Declare guerra a tudo isso que impede você de ser um discípulo autêntico. Um discípulo verdadeiro, um discípulo original, sem mácula, sem mancha, sem mentiras. Declare guerra hoje e eu serei o teu amigo nessa batalha. É Jesus dizendo, quer me seguir mesmo? Ou quer ficar só de brincadeira? Quer me seguir mesmo? Ou quer ficar nessa vida gospel, bonitinha, de aleluia, de glória a Deus? Quer me seguir de verdade? Então é noite de fazer guerra. Ao quê? A tudo aquilo que me impede de ser um discípulo autêntico. Eu não sei você, mas eu já estou pensando em algumas coisas e dizendo para elas, se prepare, porque eu vou quebrar tudo para chegar mais perto de Jesus.
É isso que esse estudo de hoje quer fazer com você. É isso que essa parábola estava dizendo a esses homens que estavam ouvindo Jesus. É isso que Jesus falou para eles e é isso que ele está falando para nós hoje aqui. O quê? Querem ser meus discípulos? Abram mão de tudo que impedem vocês de serem meus discípulos. Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Compartilhe esse negócio aí, não deixa morrer aqui não, para que mais vidas alcancem essa preciosidade que foi esse estudo de hoje. Eu aprendi bastante. E você? Comenta aí, participa aí. Se esse estudo foi gostoso, foi bom para a sua alma, coloque aí. Não é para o meu ego não, é para a gente saber que está sendo útil naquilo que Deus tem feito na sua vida. Então que Deus continue nos dando força para que as nossas sexta-feiras sejam sempre assim, iluminadas pela sua palavra. E eu termino antes de orar dizendo, quer seguir a Jesus? Quer ser discípulo de Jesus? Verdadeiro e não mentiroso. Por isso que ele fala à mulher samaritana na beira do poço. O meu Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Já que Jesus fala que o Pai dele procura verdadeiros, é porque há a possibilidade de ter falsos adoradores. Pastor, e quem é os falsos adoradores? É aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas por trás vivem uma vida contrária à do seu Senhor. Dizem seguir a verdade, mas estão embrenhados em mentira. Dizem seguir o santo Deus, mas estão embrenhados na putrificação da vida. Dizem amar o Senhor, mas amam mais as paixões dessa terra. Dizem amar o Senhor, mas não conseguem amar o próximo que o Senhor que diz amar mandou que amasse. Então que essa noite fique marcada para nós, porque hoje é noite de aniquilar aquilo que nos impede de ser um verdadeiro discípulo. Que Deus abençoe a vida de vocês, todos vocês que estiveram comigo nessa noite. Muito obrigado pelo carinho, pela paciência e pela cooperação. A sua vida é ânimo para a minha vida. Toda vez que eu abro aqui a tela desse celular e vejo você aí do outro lado, há um ânimo em estudar mais, para aprender mais e passar mais daquilo que eu tenho aprendido. Beijo no seu coração, até a próxima. Sexta-feira que vem eu não tenho parábolas para ministrar, gente. A de hoje eu que tive que escolher, gente. Galera, vamos indicar aí, gente, vamos participar. Você aí que quer que eu ministre semana que vem sobre uma parábola, diz para mim qual que você quer que eu ministre. Eu vou aqui rapidinho pegar minhas anotações para dizer quais foram as parábolas que eu já ministrei, tá bom? Vou aqui rapidinho e já volto. Ó, eu já ministrei a parábola do bom samaritano, do juiz iníquo, do semeador, dos 2 filhos, do grão de mostarda e do fermento, da figueira estéril, do mordomo infiel e hoje a do construtor da torre e do rei guerreiro. Então você que quer participar aí, me indica uma parábola para a semana que vem. Até agora ninguém me indicou nenhuma. Então se você pensa numa parábola que não é essas daqui que eu acabei de falar, coloca aí nos comentários ou bota lá, bota lá no meu message, Quem tem o meu WhatsApp, manda lá no meu WhatsApp. Pastor, semana que vem ministra sobre a parábola tal, tá bom? Pra gente aprender junto aí. Então que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Então vamos orar e até a próxima, se o Eterno permitir. Senhor, muito obrigado pela noite de hoje, por mais um estudo, por mais uma noite abençoada como essa. Que essa parábola seja um instrumento para a vida do teu povo. Abençoe eles e dê uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com todos aqueles que aguardam e esperam a vinda do Senhor, e a sua igreja diga amém. Deus abençoe. Até a próxima.